Boa noite. Boa noite, Flávia. Olá, boa noite. Boa noite, David. Já mandei aqui o convite, só aceitares. Olá! Olá, boa noite. Consegues-me ouvir? Consigo? Sim. Perfeito. Então, Tal tudo bem? tudo e contigo. Também. Também tudo ok. Boa. Fim de semana. Correu bem. Olha, estava estendida no sofá, 5 minutos antes das 9. Epá, deixa-me aqui, pelo menos meter um casaco e arranjar um bocadinho a cara de sentar em live, mas 5 minutos e estou fina. O fim de semana passado a descansar Ok. e a socializar, que é importante. Sim. Eu também estava ali, tipo, o que é que vou vestir? Sabes o que é que eu me lembrei? É. Lembrei, como ia estar contigo, tipo, vou levar uma cor assim, com várias cores, assim, tipo a tela. Gosto, gosto. Uma coisa muito associada a nós. Sim, boa. Trabalho, muito? Olha, Vais de está férias? tá, tá a ir, sim, vou de férias, finalmente estou cansada. Estou de férias. Boa. Este ano preferi não tirar férias em agosto e arrependi-me disso nunca mais. Vocês, agosto precisa, é aquele mês que precisa mesmo de férias. Por muito que a pessoa tire férias noutros meses, agosto precisa de ter férias. Pelo menos uma semaninha. Exatamente. Mas pronto, agora esta semana vou de férias e já para descansar. Boa, boa, boa. Olha, Uhum. vamos estar aqui mais um bocadinho. Sim, claro que sim. Hum. Deixa eu estar aqui. Projetos que temos aí a sair. Ai, não temos. Não temos? Eu só quero seguir a minha vida a fazer as coisas que eu já faço. Eu não quero meter em coisas novas, gente. Muita coisa já faço eu. Uhum. E sabes que é engraçado que por muito que. Vou só aqui partilhar a live também. Que por muito que eu tente reduzir as coisas que eu vou fazendo, as pessoas já me associam muito àquela pessoa que faz muitas coisas. Então eu acho que eu nunca vou conseguir tirar essa imagem de mim. Porque as pessoas já me associam àquela pessoa que faz muitas coisas. E eu, por muito que eu queira que as pessoas deixem de olhar para mim assim, não tem como. Toda a gente já olha para a Petra como a Petra sempre fazer muitas coisas. Eu, não, gente, eu já não estou a fazer tanta coisa como fazia antes, mas as pessoas parecem que não acreditam em mim. Então, Se calhar também por causa do que vais fazendo no digital. é porque eu acabo por estar muito presente. Só aqui para estar com a minha comunidade é live. Hum, eu acabo por estar a fazer sempre muita coisa, porque a verdade é que eu também gosto. E querendo ou não, também acabei por ganhar facilidade. Hum, deixa eu só aqui. Hum, ok. Só para partilhar com elas, porque me sinto um tema interessante. Quem puder entrar. O que eu estava a dizer? Não, eu estava a dizer que eu ganho muita facilidade em criar conteúdo. É uma coisa que eu gosto. E sabes que às vezes eu preferia ter mais tempo para criar mais conteúdo do que estar a Uhum. fazer outras tarefas, mas tenho que fazer, né? Tenho que chegar a vários lados. Mas eu gosto muito de criar conteúdo e às vezes a minha dificuldade é que a minha cabeça parte de criar conteúdo, porque eu vejo conteúdo em tudo quanto é canto. Eu estou a conduzir, olha, isto está um bom conteúdo. Eu estou de férias, isto está um bom conteúdo. Estou a ler um livro, isto está um bom conteúdo. Para mim tudo é conteúdo. E Então, usas as assim, notas do telemóvel. tenho sempre telemóvel, mas o problema é que eu estou sempre aqui. Epá, eu queria que o cérebro parasse
tipo, para, uma vez eu virei para mim, eu estava, porque eu mesmo em agosto tirei uns 4 dias para descansar um bocadinho com a minha família também, foi o meu aniversário, e eu lembro-me de fazer assim, Petra, para de pensar, tipo, cala-te um bocadinho, para de pensar em tanta coisa, para de criar conteúdo na tua mente. E depois acabas por ganhar ali, para mim é muito fácil, porque eu gosto mesmo, gosto de escrever, gosto de partilhar reflexões, hum, acabo por fazer as coisas de uma maneira descomplicada. Uhum. E lá está, acaba por ser já uma extensão de quem eu sou. Então, às vezes, acaba por ser difícil desligar a cabeça. Ok, boa. Então, vamos começando. Vamos Vamos sim. ver. Sim, ok. As pessoas vão entrando, a gente vai falando, depois também fica gravado. Uhum. Ahm, Também vão deixando mensagem, perguntas ao longo da live que queiram que a gente vá tentando ajudar. E então, Petra, fala um bocadinho de ti. Quem é que é a Petra? Olha, quem é que é a Petra? Quem é que é a Petra? Uma jovem. Eu não me considero uma jovem, apesar de já não ter idade de ser uma jovem, mas pronto. Sou uma jovem adulta que gosta muito de aproveitar a vida, mas também de aproveitar a vida com calma. E acho que sou uma pessoa que durante muito tempo pensava que tínhamos que andar sempre a correr e com muita pressa, mas hoje prefiro a calma à corrida. Então, sou uma pessoa de pessoas, sou uma pessoa que gosta de viver vida tranquila, gosta de procurar soluções, onde as pessoas às vezes só enxergam problemas. Tenho uma visão muito simples relativamente às coisas, controle, controle, não controle, deixa estar. E, e o facto de ter essas características e também de levar isso, essa visão, essa perspectiva para as pessoas e ser uma pessoa de pessoas, acabou por me trazer para a parte da psicologia, que foi assim a única área que eu me identifiquei quando tinha que escolher um curso superior. Então, ingressei em psicologia, estou como psicóloga, como coach, sou mentora na área de desenvolvimento pessoal e acho que essa sou eu. É. Ok. Então, o tema de hoje que eu te sugeri, meti em cima da mesa, tem a ver com algo que eu sinto que tenho a aprender contigo. Já no outro tema, que não era espiritualidade, era propósito. Houve aqui uma série de conversas que foram surgindo muito fora da zona de conforto e do controle e de tudo o que estava programado, não é? Portanto, ficou aqui sempre esta questão de, ok, se calhar temos aqui caminho para desbravar e para deixar sair em conexão, não é? E então o que eu sugeri foi falarmos da tua experiência, da espiritualidade, um, da tua experiência e da minha experiência em relação às adições e também de pessoas que fores acompanhando e de familiares ou alguém que tenhas próximo, em que percebes quais são as características, os comportamentos, o que é que está por trás. E eu acho que esta ligação é muito boa, porque eu tinha alguém que próximo que dizia que existia tantos caminhos como cada caminhante, ok? E então o caminho para a espiritualidade eu identifico muito aí, né? Existem muitos caminhos, né? No meu, houve o processo de passagem pela adição que levou até à espiritualidade, né? Mas já lá vou. Gostava de saber como é que, se foi na infância, como é que foi, como é que entra a espiritualidade na tua vida? Acho que a primeira coisa importante a dizer aqui é que espiritualidade não tem necessariamente a ver com religião. Uhum. Acho que isso é importante dizer, porque às vezes as pessoas associam, ou, das duas uma, ou associam aquelas coisas mega transcendentes e pessoas que parece que flutuam no ar e que é tudo assim muito místico e essa coisa da espiritualidade é tudo assim um misticismo muito grande, ou então associam à parte da religião. E espiritualidade não tem a ver necessariamente nem com uma coisa nem com outra, porque a espiritualidade acaba por ser um conceito que cada pessoa associa àquilo que faz sentido para ela e àquilo que ela acredita. Há pessoas que se conectam com a sua espiritualidade quando estão no meio da natureza, há pessoas que se conectam com a espiritualidade quando estão a fazer meditação, há pessoas que se conectam com a espiritualidade quando vão a uma igreja. Então é importante também definir aqui que eu vou falar sobre a minha experiência, tu vais falar sobre a tua, e depois cada pessoa deve levar isto para aquilo que lhe faz sentido Uhum. e não colocar aqui em caixinhas, porque acho que é quando colocamos em caixinhas que acabamos por dificultar o processo da pessoa a se conectar com a espiritualidade, porque fica tudo dentro de uma caixinha e não é esse o nosso objetivo. Para mim, Petra, a espiritualidade sempre esteve muito ligado à parte da fé, né? Da fé de acreditar em Deus. E isto entrou na minha vida desde que eu era muito nova, porque eu
sempre congreguei, sempre fui à igreja, sempre estive associada a uma instituição religiosa desde que eu nasci. Então, a minha mãe conta, falando aqui sobre a parte da fé cristã, e em Portugal a maioria das pessoas estão muito ligadas à parte católica, então se calhar aquilo que eu vou falar pode ser um bocadinho estranho para as pessoas, porque no catolicismo, enquanto tu te batizas quando és criança, né, toda a gente aqui já deve ter ido a algum batismo de alguma criança, então aquela criança desde que nasce, ela, né, passado uns meses ou uns anos, ela é batizada sem sequer ter consciência daquilo que está a fazer. Naquilo que eu pratico, nós já somos batizados quando decidimos, quando temos uma consciência, quando a partir da tua adolescência, 14, 15, 16 anos, independentemente da idade que for, tu já tens consciência que é aquele caminho que tu queres seguir e tu tomas aquela decisão e batizas-te nas águas. E esta introdução porquê? Porque quando a minha mãe se batiza nas águas, ela era católica e depois converteu-se à cristã evangélica, quando ela se batizou nas águas eu estava dentro da barriga dela. Então, a minha mãe batizou-se nas águas porque estava grávida de mim. Então, quando eu nasci, já estava envolvida neste meio. Só que estar envolvida neste meio e conectar-me com a espiritualidade são duas coisas completamente diferentes, porque às vezes nós podemos estar a participar sei lá, olha, os escoteiros, que também é algo muito conhecido, né? Eu uso às vezes estas expressões porque sei que o catolicismo é o que mais predomina em Portugal. Então, uma criança que vai à catequese desde pequena, uma criança que vai aos escoteiros desde pequena, que ouve, que vai à missa todos os domingos, ela pode estar ali, mas aquilo não lhe fazer sentido. Então, eu desde que nasci sempre estive envolvida e nunca deixei de ir, nunca deixei de participar de nada. Só que a verdade é que não era muito ligada, não era totalmente convertida, por assim dizer. Então, parecia que era, tipo, uma menina certinha, mas no fundo tinha, tipo, cá fora era uma coisa completamente diferente e dentro de mim, e que acho que isto é uma coisa que nós vamos falar muito hoje, eu era muito vazia. E eu lembro que a primeira vez que eu expus isto foi muito estranho, porque eu por fora parecia uma pessoa muito cheia. Por fora parecia sempre uma pessoa muito feliz, muito extrovertida, muito sorridente, mas por dentro eu era vazia, eu tinha muitos complexos de inferioridade, eu sentia-me excluída dos ambientes onde eu estava, muitas das minhas feridas emocionais foram aqui, se eu posso dizer, curadas através de espiritualidade. Então, eu era uma pessoa muito vazia. Por fora eu aparentava ser uma coisa e, por exemplo, dentro de casa eu estava muito fechada no meu quarto, muito fechada na minha bolha, porque realmente eu sentia muito, muito sozinha, mesmo tendo pessoas à minha volta. Eu nunca fui uma pessoa que não tinha amigos, eu nunca fui uma pessoa que não tinha família, não, sempre tive tudo isso à minha volta, mas dentro de mim faltava alguma coisa. Sempre carreguei sempre muito esse vazio e isso ainda me frustrava mais porque eu estava sempre num ambiente que me convidava a conectar-me com a espiritualidade e que me conectava e que me levava a conectar-me com Deus, só que eu não tinha essa ligação. E acho que foi quando eu passei assim, por um momento bastante desafiante na minha vida, de 15, 16 anos, em que eu passei ali por uma situação minha vida pessoal, que eu vi-me sem ninguém, tipo, afastada dos meus amigos, afastada de tudo, tinha perdido ali coisas que eram significativas para mim, tive ali conflitos familiares, ou seja, eu lembro que foi um momento em que eu me vi sozinha e que aí me deu o clique em, eu sei qual é que é o caminho. Eu sei o que é que eu preciso de fazer para não me sentir desta forma. E foi com 16 anos que eu decidi, ok, eu vou realmente aqui praticar aquilo que eu tenho ouvido durante estes anos todos da minha vida. Então, eu já me tinha batizado nas águas quando tinha 12 anos, mas a verdade é que não tinha sido uma decisão mesmo que houve uma mudança de caminho, não foi uma decisão foi consciente, mas não foi totalmente sincera, né? Porque eu continuei a fazer as coisas que eu fazia antes. E aos 16 anos, quando eu me batizei novamente nas águas e decidi realmente seguir o caminho de viver a minha vida segundo Jesus, e para mim, Jesus para mim é o centro da minha vida, é o centro da minha fé, é o centro da minha espiritualidade, aí é que realmente eu comecei a seguir os passos de Jesus, aí é que eu comecei realmente a ter um caminho em que as minhas escolhas não eram mais porque a Petra queria, mas eram por, ok, o que é que Jesus faria se estivesse nesta situação, seguir os princípios e valores cristãos, e aí eu realmente posso dizer que eu me converti e aí houve a minha entrega à fé e à parte da espiritualidade. Isto foi com 16 anos, hoje eu tenho 31. Então já lá vão, já lá vão, né, 15 anos, 15 anos. Nestes 15 anos aconteceu muita coisa. Nestes 15 anos, não vou falar sobre tudo, né, porque ainda vamos explorar aqui o tema, mas nestes 15 anos aconteceram muitos momentos em que eu me senti novamente desconectada, porque às vezes as pessoas pensam que isto é uma decisão que tu tomas uma vez na vida e já está. Não, é uma coisa que precisa de ser alimentada, é uma coisa que precisa de ser
sem ser reavaliada, vão acontecendo coisas que te vão fazendo questionar muita coisa, que te vão colocando dúvidas na cabeça e que tu ficas, será que vale a pena? Será que, né? Será que isto é realmente verdade? Será que faz sentido investir nisto? Porque vão acontecendo imensas coisas que às vezes te colocam questionamentos na cabeça e que tu precisas de. É realmente um processo, não é? Como eu costumo dizer várias vezes. Mas o meu caminho, né, para entrar foi este, né? Desde que eu nasci até os meus 16 anos, em que eu realmente decidi eh, e compreendi que realmente aquele vazio não ia ser preenchido por mais nada, não ia ser amigos, não ia ser família, não ia ser namorado, não ia ser nada que me iria preencher, a não ser a minha conexão com Deus. Ok. Sabes que, falando aqui um bocadinho de mim, houve várias fases. E hoje, olhando para trás, o que eu sinto é que todas as fases foram necessárias. Todas. Há um senhor chamado Dave Leonardo, que eu sou assim um bocado apaixonado, que diz que é estações, né? Houve três Aham. estações. E estou assim em modo viciado nas leituras e nos vídeos e nas lives e bom. E então ele fala em estações e eu tive várias estações. Tive a estação em que realmente tive uma educação bastante religiosa, mas não havia conexão, não havia. O vazio manteve-se sempre, tanto que eu fui tapando esse vazio com comida, sempre, desde pequeno. Mas ainda ontem descobri umas fotografias em novo e eu tinha a perspectiva que eu não era feliz, ok? E hoje olho para lá e eu vejo aquelas fotografias de mim pequeno e eu era feliz. Eu vejo aquele sorriso, eu era feliz. Eu não sei qual era a perspectiva que eu tinha, mas tinha esta sensação. Provavelmente tinha a ver comigo, tinha a ver com cá dentro, não tinha a ver com o que me rodeava. Depois há um processo todo de adições em que não há hipótese, porque a anestesia foi constante, então eu não sentia, não é? Desde o álcool, as drogas, o tabaco, tudo anestesiava as minhas emoções. E vem numa nova estação quando há uma paragem, okay? Quando há um internamento em que foi para parar. E apesar de em todos os momentos houve uma necessidade depois de ir para fora, né, de limpar as lágrimas e ir para fora, a verdade é que antes houve sempre uma paragem. Houve sempre algo que me fez parar, houve sempre algo que me fez olhar para dentro e ganhar consciência do que é que não estava certo. Mas as duas coisas andaram sempre muito interligadas, que era o parar e depois ir para fora e agir, quase que tipo, como se fosse para passar de nível que aquilo estava consolidado, estava dentro, não é? Mas esse vazio foi de muito tempo, tanto que de X em X tempo havia aqui quase uma adição a algumas emoções como a tristeza, que era, vinha uma tristeza e eu necessitava parar e pegar numa caneta e numa folha e descrever tipo uma lista de gratidão, tipo o que é que eu tenho? Saúde, família, né? Tal, 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 tal. E estás triste porquê? Né? E tinha a ver com o passado, tinha a ver com traumas passados, não tinha a ver com o presente. E aquilo estava de alguma forma a alimentar-me no presente. E isto foi ouro. Eu hoje entendo que em todos os processos, até de dor, de sofrimento que passei, sabes, quando eu entro num processo de recuperação, eu, eu, eu de alguma forma, chateei-me com Deus, porque Ele tinha-me abandonado. Mas eu olho para trás e a verdade é que esteve sempre lá, porque tudo o que eu hoje faço, hoje, no presente, não é? Tudo o que eu vivo, desde os passados dos meus pais ao futuro e o João, minha esposa, tudo fez sentido na passagem que eu fiz. Tudo, 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 tudo. Portanto, nunca olhava para ele como ele estando dentro. Era como se estivesse sempre fora, não é? E por isso é que também não funcionava. Ele não estava fora, não é? O meu coração bate, eu respiro, eu não controlo isso, não é? E portanto tem sido uma caminhada espetacular. Identifico-me contigo, estava ali de sofá há bocado, né? A uma hora da live contigo, super tranquilo, com o gato ao colo, o meu filho de um lado, a minha esposa do outro, televisão desligada, tipo, e estava a pensar, se isto não é espiritualidade, esta paz é o quê? Não é? Eu acho que é isso que, sabes, eu tenho muito este. Eu acho que quando tu descobres a pólvora, se assim eu posso dizer, tu queres que toda a gente sinta o mesmo que tu sentes.
E às vezes é uma coisa que não se explica. Tu consegues ter uma paz no meio do caos. Apesar da paz ser um sentimento, eu vejo a paz como um sentimento que dá desgrudado da realidade, no sentido que tu podes estar no meio de uma tempestade, tu podes estar no meio do caos, mas tu ainda assim tens alguma coisa dentro de ti que te dá uma segurança que vai correr tudo bem. E às vezes correr tudo bem não é correr como tu queres que corra, Uhum, mas é correr aquilo que tu precisas, da forma que é preciso acontecer. E que às vezes nós não entendemos que as coisas têm que acontecer assim. Mas uhum, temos que confiar que existem planos maiores do que os nossos e coisas que estão a acontecer que nós não conseguimos enxergar, mas que tudo está a acontecer por um motivo e tudo está a acontecer por um propósito. uhum. E quando nós temos essa conexão, nós sabemos que a nossa vida não está nas nossas mãos, mas está nas mãos de alguém que é muito maior e muito superior do que nós e infinitamente mais, e sabe infinitamente mais do que nós conseguimos descansar e conseguimos repousar. E há uma certeza, e há uma paz, e há uma leveza que te dá que tu não sabes como, mas eu sei que no final vai dar tudo certo. Ai, mas está tudo a correr mal. Mas eu sei que no final vai correr tudo bem porque não sou eu que estou no controle. E quem está no controle não erra. Uhum. Eu tenho é que permitir que ele faça o trabalho dele sem eu atrapalhar. Porque às vezes nós é que atrapalhamos. Sim, por exemplo, esse de eu estar chateado com ele atrapalhava. Sabes que os grupos de autoajuda usam uma expressão muito interessante que é no início não se fala em Deus, fala em poder superior, para abranger o máximo de pessoas possíveis, até por derivado da religião. Então, poder superior é algo que, ok, desde que eu entenda que não sou eu, na adição já ajuda bastante, porque com o consumo o que a pessoa sente é que é Deus. Toda a gente anda ao meu redor, toda a gente faz à minha vontade, manipulo toda a gente, minto, uso os outros e portanto, é mais fácil quando eu consigo entender que, ok, não sei quem é, mas eu não sou. Não é? E depois é um processo, é uma caminhada. Esse vazio na adição é uma ilusão, porque esse vazio vem da origem de um trauma, de padrões familiares, não é? E depois é tapado ao longo dos anos com algo que anestesia essa dor. E por isso a minha proposta de espiritualidade tem-me trazido consciência, tem-me trazido. Alguém falava que consciência é conhecimento, novo conhecimento ou nova informação. Não é? E com isso eu consigo ver coisas novas, nova clareza. Não é? Há uma informação, nova decisão. Yeah, exatamente. E por isso falamos de consciência e ação, não é? É necessário os dois passos. E na adição é tudo o contrário, Pedro. É uma ilusão constante. E estes comportamentos da mentira e da manipulação são características da própria doença, não são ela. Não é? E por isso apanhar a raiz. Qual é a raiz? É um trabalho que quando a pessoa se permite é de uma leveza tremenda, porque a pessoa sai da ação ou quando entende que aquilo tem anos e anos e que não foi aquele comportamento que teve ontem, que consumiu ontem ou que caiu ontem. É maravilhoso. E, Lá está, isso é a ponta do iceberg de algo muito mais profundo. uhum, É como sim, sim, estavas a dizer, não é? Tu passaste por um tipo de vício, mas existem tantos outros. Gente, aquilo que nós estamos a usar neste momento é um vício. sim, Nós estamos a sim, fazer essa live através daquilo, de um telemóvel, através daquilo de uma rede social. sim. Nós estamos a usar isto de uma forma positiva, para o bem. Mas há pessoas que isto hoje em dia é um vício. Isto está estudado cientificamente, isto danifica o cérebro e que é viciante. Porque existem também estratégias por detrás da forma como as redes sociais são feitas para isto se tornar viciante. Então, nós às vezes, quando ouvimos sobre vícios, pensamos em drogas, álcool, sexo, pornografia, hum, Compra, né, comida. tabaco, né, o que for, mas as redes sociais são um vício. Tudo aquilo que é feito em excesso, a comida, né, Uhum. tudo aquilo que é feito em excesso para colmatar um vazio, torna-se um vício. Eu costumo dizer muita atenção para comparar se está a ser um vício ou se é um comportamento normal, se estás a usar ou estás a utilizar. Ok? Se estás a usar, é porque estás a usar para tapar algo. Nem que seja porque não sabes lidar. Isto acontece tanto na adição quando as pessoas param de consumir, que é eu não sei lidar com a emoção de estar desocupado. A desocupação. Faz uma confusão, então tem que se arranjar algo. Porquê? Porque eu não consigo estar comigo. Não consigo estar com a minha cabeça. A cabeça de um adito anda a 300 à hora. Está em todo lado. E então esta desocupação é tapada por algo. E o utilizar eu utilizo as redes sociais, eu utilizo, não, eu tenho que comer, tu tens que comer, nós utilizamos a comida. Outra coisa é, eu uso um chocolate porque estou ansioso.
Eu uso um chocolate porque estou desocupado, não estou a fazer nada. Estou a ver uma série, dá-me aqui um conforto, a recompensa, né, do trabalho da semana. E eu costumo muito isto nas minhas histórias, mas também a mim próprio. Porque também eu, né? De estás a utilizar ou estás a usar? O que é que estás a esconder? Olha para lá, não é? E esta abertura tem sido o que a espiritualidade tem dado, de olhar para dentro, não é fora, de perceber os vazios, de perceber as reações, os sequestros, não é? E é tão maravilhoso que depois há menos desculpas, não é? Manipulas-te menos, arrependes-te menos, Sabotas-te menos. yeah. Desgastas-te menos, gastas menos energia, não é? Agora a última é, deves também ter esta experiência que é o marca e desmarca sessões. Olha, agora não posso não sei o quê, depois marca para a frente. E de início ficava o meu ego tipo, ei, sou eu, é comigo, tipo, estou a fazer um mau trabalho, estás a ver? E comecei a reparar, então, isto se calhar é para mim, e se for para mim, a ti comecei a reparar que as pessoas marcam sessão quando eu preciso de parar. As pessoas marcaram sessão e eu precisei de tratar, sei lá, numa reunião com a contabilista de tratar de algo familiar. Então tem a ver com o controle. E este controle não está só nas adições, está muito na nossa vida hoje em dia. Né? Porquê? O controle vem como a montante está a segurança. O controle é depois. Eu uso o controle porque eu não me sinto seguro. Né? E hoje em dia, se nós ligarmos a televisão, se virmos as notícias, as redes sociais, o que é que nos encontra? Medo. Medo. Né? E esta fé, esta espiritualidade dá, ok, eu estou aqui, não estou sozinho. Ele já me provou centenas de vezes que eu não estou sozinho. Né? E sabes que às vezes nós complicamos muito. Eu nunca vi Deus já. Hum, gente, só pelo facto de tu passares pela estrada e tu vês um acidente que não é teu, que não foste tu que tiveste o acidente, Deus já te livrou naquela manhã. Até estes dias lia novamente aquele texto que roda muito quando é o 11 de setembro, de um grupo de pessoas que foi questionado o que é que estavam a fazer no dia 11 de setembro e que uma pessoa se atrasou para ir para o trabalho e não estava nas suas àquela hora, outra pessoa que era para estar ali e não estava. Ou seja, às vezes tu pensas, às vezes há coisas mínimas na tua vida que são um livramento e tu nem sabes, e tu nem paras para agradecer. E esta questão de nós não temos controle sobre a vida, ao mesmo tempo é muito assustador, não é? Porque isso gera-nos ansiedade, a ansiedade ela é reduzida a partir do momento que nós sentimos que temos controle sobre as coisas, mas é tudo uma forma da tua perspectiva diante da vida. Estou muito ansiosa por causa disto porque eu não tenho controle sobre isto, eu não sei como é que vai acontecer, eu não sei como é que as pessoas vão reagir, eu não sei. Há tanta coisa na vida que nós não controlamos, eu não sei como é que vai ser o dia da manhã, eu não sei como é que vai ser no meu trabalho. Ok, o eu não sei para mim, para mim dá-me paz no sentido que, ok, eu não tenho controle sobre isto, então se eu peço eu não tenho controle, é Deus que está no comando. E se Ele está no comando, é muito melhor do que eu estar no comando. Porque eu erro, eu tenho falhas, Ele não. Então tudo aquilo que eu não controlo, eu fico mais descansada porque eu sei que quem controla é Ele. E vai acontecer exatamente aquilo que eu preciso que aconteça, ainda que não seja aquilo que eu quero que aconteça no momento. Mas mais tarde eu vou entender porque aquilo teve que acontecer daquela forma. Então, quando sou eu que estou no controlo, eu até fico com medo, porque eu não. Isso, será que vou fazer como deve ser? Está nas minhas mãos, sou eu que tenho que gerir isto, tenho que gerir aquilo. Quando não está no meu controle, é porque só Deus é que pode fazer. E quando é só Ele que pode fazer, está muito melhor do que se estivesse nas minhas mãos. É, provavelmente já tiveste esta experiência, é como se eu se mantiver toda a vida na minha zona de conforto, não é? O crescimento não existe e sempre que eu me exponho a confiar nele, sempre que eu me exponho a fazer algo diferente, que eu tenho medo. Tu ouviste no outro restart a falar na situação do avião, não é? Estavas, não estavas? E eu este ano já andei 7 vezes de avião. Ao, Sim, e o mais uau é em cada espera para entrar num avião, a quantidade de insights que eu tenho, porque eu estou extremamente ansioso e eu estou ali a olhar para dentro, a fazer uma respiração consciente, depois passa, depois vou dar uma volta com o meu João, ele distrai-me, coisa, depois quando para, é sempre quando fico com a minha cabeça. Vêm os medos,
E eu, ok, oi, olha lá para dentro, respira, batimento cardíaco, e vem sempre uma série de insights. Soube algo de algum paciente com que eu estou a trabalhar, soube algo para a minha vida. E agora nesta viagem que fiz à Grécia, antes de ir para lá, porque era maior, e então olha, como é a cabeça? Eu estou habituado a viagens de 2 horas e meia, esta era 4, então, ai. Então sabe o que é que vinha a falar? Veio-me o tema da dor. O tema da dor. Até há pouco tempo eu falava muito que a dor e o amor era a mesma moeda de duas faces diferentes. E eu, quando estava ali à espera daquele avião, estava em dor para aquela viagem. Mas tive um insight de dor queima, cura. Não é? E depois olho e vejo, ok, mas isto é a sexta viagem que tu estás a fazer. É um sexto exame, um sexto teste e que vais com ele. Não vou agarrado a nada, não levo crucifixo, não levo nada, entendes? Vou, tipo, eu quero ir com ele, não com a necessidade de ir agarrado a alguma coisa. E a verdade é que se eu olhar para trás, eu meto logo a minha cabeça no cepo de avaliar a minha vida, e tudo que passei por dor, ou que fiquei em sofrimento, foi por opção minha. Quando eu quis crescer, quando eu quis algo mais, como ser pai, casar, porque houve uma certa altura que eu pensei já que não, já a idade, os consumos, e tudo é possível. E quando eu me pus nesta situação de tudo é possível e vou esperar e não vou procurar, permiti-me esperar, as coisas aconteceram. Mas para isso foi preciso doer eu estar sozinho. Foi preciso doer que noites sozinho, só com um livro ou só com uma série, e a desejar algo que eu não sabia se ia acontecer. Eu não sei se isto é fé, não é? Mas. O que é fé? E isto citando a Bíblia, fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de factos que não se veem. Então, fé, é assim, qualquer pessoa, todas as pessoas têm fé. E mais uma vez, há um termo que às vezes se confunde. Nós associamos fé à religião, a Deus. Todas as pessoas têm fé. Quando tu dizes a alguém até amanhã, isso é fé. Porque tu Uhum, acreditas que só amanhã vais acordar. Tens certeza? Ninguém tem. Mas quando tu dizes até amanhã, fecho para a semana, né? verdade. Amanhã eu ligo-te, eu estou até fé que amanhã eu vou estar viva, estou até fé que amanhã eu vou ver aquela pessoa. Então, fé é uma certeza. E as pessoas têm fé sempre em alguma coisa, nem que seja nelas próprias, nem que seja Uhum, em alguém. Nós uhum, temos sempre fé. Aqui a questão é onde é que tu estás a depositar a tua fé? exatamente. Onde é que tu estás a depositar a tua certeza? Numa Uhum, ponte que se quebra ou numa ponte que não se quebra? É sobre a areia ou é sobre a rocha? uhum. Nessa certeza, nós entramos os dois na área da inteligência emocional, não é? Alguém que eu chamo-lhe a madrinha, que é a Susana, que é um bocadinho madrinha de todos, né? E ela falava que para ela as emoções são pontos para a espiritualidade. E eu ouvi isto uma vez e eu fiquei com aquilo ali dias na minha cabeça. Isto faz sentido, a mim começou-me a fazer sentido, que é se eu não controlo as minhas emoções, né? Se eu posso olhar para isto de uma forma de que são sinais, são mensagens. E a partir do momento que eu comecei a colocá-las juntamente com o meu racional, as duas juntas, eu comecei a tomar muito melhores decisões na minha vida. As duas juntas. É, e tu sabes que uma coisa que eu senti, e tenho que só aqui, estou aqui a ver os comentários da Ana Sim, sim, e força. agora também da Mayra, e Ana disse agora uma coisa muito importante. Acho que na área da psicologia a espiritualidade devia ser desmistificada e mais aceita, faz parte de todo o ser humano. Não devemos evitar falar da espiritualidade na área da psicologia, sem dúvida. Mas até há uma área perseguida na faculdade, quando não. Quando existem também já estudos que mostram que as pessoas, né, pessoas mais ligadas à área da espiritualidade têm melhores prognósticos na área da saúde mental. Né? Uhum, Isto, sem dúvida, devia ser uma coisa bem mais falada. Bem mais falada. E respondendo à tua pergunta, esta questão das emoções serem uma ponte para a espiritualidade, eu concordo 100%. Porque muitas vezes eu vejo nos sinais que as minhas emoções me trazem, também Deus a falar comigo e a mostrar-me alguma coisa que eu tenho que começar a olhar com mais atenção. E eu tenho uma experiência com este tema, porque eu cresci num meio em que as emoções eram muito abafadas. Porque eu vejo a fé de uma forma racional. Às vezes, porque se eu for só pelo lado emocional, às vezes eu não sinto que aquilo vai dar certo, mas eu acredito dentro de mim que aquilo vai dar certo. Então a fé
às vezes é uma mistura da emoção com a nossa razão. Então, às vezes, tens que passar mais pela tua razão, de género. Eu estou cheio de medo, mas eu acredito que isto vai dar certo. Tu vais, né? É uma certeza que tu tens dentro de ti. Só que ao mesmo tempo não pode ser só uma coisa racional. E durante muito tempo a fé foi passada só de uma maneira racional. Não tens que sentir, só tens que acreditar, tens que fazer, tens que focar. Não faz sentido, porque se eu abafo uma emoção, eu abafo todas e torno-me um robô. Eu não quero ser um robô. E o que tu estás a dizer faz muito sentido, porque as nossas emoções podem ser formas de Deus falar connosco sobre determinadas coisas. Por exemplo, a tua raiva dá-te sinais brutais relativamente a coisas que te deixam desconfortáveis e relativamente a posicionamentos que tu precisas ter, coisas que tu precisas de cortar, injustiças que tu precisas de posicionar. A tua tristeza também traz-te muitos sinais. O que está a deixar desconfortável naquele momento? Não é? Qual é que é a perda que foi ali significativa? Ou seja, e nós associamos as emoções a coração. E depois, em termos, quando nós partimos para um lado da espiritualidade, juntamente com a fé cristã, católica, o que for, nós temos determinadas frases, são frases que estão na ponta da nossa língua que nós não interpretamos como devia ser interpretado. Vou dar um exemplo. O coração é enganoso. Há um versículo que está na Bíblia. As pessoas, não, o coração é enganoso, então não posso ouvir as minhas emoções. Gente, a emoção não é aqui, a emoção vem do nosso cérebro. Né? Se nós formos estudar a fundo as emoções são reações automáticas, não é? E vem do nosso cérebro, não vem do nosso coração. Nós é que associamos muitas emoções ao coração, Uhum. não é? Então, aquilo tem um sentido, aquilo tem uma função. Então, quando nós começamos a perceber que, ok, o que é que quer dizer isto? O que é que a Bíblia quer dizer quando diz que o coração é enganoso? É para tu também raciocinar sobre as coisas, é para não te deixares levar, né? Porque também uma vida baseada nas emoções só é uma vida desregrada, né? Eu Uhum. sinto que eu quero, então eu vou e faço. Não. Eu sinto vontade de fazer muita coisa, mas também tenho bom senso. Então, aí é que nós precisamos de dosear as coisas e de não sermos papagaios que repetem as coisas da forma como nos foram ensinadas e de raciocinar, não, calma. O que é realmente por tirar daqui? E sermos mais autónomos também na nossa própria fé. Porque às vezes, quando nós vamos a instituições religiosas, acabamos por ser muito formatados. A Ave Maria cheia de graça e repete-se aquilo e nem sabes o que estás a dizer. Pai nosso estás no chão e repete-se aquilo e nem sabes o que estás a dizer. Ou seja, tu vais tornando um papagaio daquilo que tu vais aprendendo. Calma. Qual é que é a tua relação individual tua com Deus? Com Jesus, como a Ana disse aqui. Qual é que é a tua relação individual com Ele? O que é que Ele quer fazer através de ti? E desenvolver esse relacionamento, às vezes as pessoas também complicam muito. Mas da mesma forma que eu estou a falar contigo, é a mesma forma como posso falar com Deus e não complicar, mas realmente perceber que eu posso desenvolver um relacionamento com Ele e eu deixo de depender tanto da interpretação que as outras pessoas fazem das coisas, daquilo que despejam em cima de ti, porque tu passas a ter acesso direto a Deus e Deus consegue te usar de uma forma assim, sabes? Assim. Uhum. E outra coisa, porque eu também acredito que é um treino, foi um treino. Um, e, o, e o que eu sinto e que eu ouço que eu não tinha, não é? Que ele fala. Eu tenho uma série de coisas que me foram abrindo portas, né? O Reiki, fiz os níveis de Reiki, os 21 dias de Reiki, faço auto-Reiki, a meditação. Pelo menos estes dois, há mais, mas estes dois são muito, muito importantes na minha vida. E a verdade é que eu olhando para dentro, e nós falámos sobre isso, né? Que a espiritualidade e a procura está dentro, não está fora. Eu consigo ter muito melhores relações. Eu estou muito melhor comigo, não é? Eu estou muito melhor com os outros. Eu deixo de pôr a culpa nos outros. Eu deixo de ter Assumimos vergonha. a autorresponsabilidade sobre as coisas, não é? Sim, sim. E tu falavas na igreja, mas eu podia falar de outras instituições por onde fui passando. E hoje, de fora, porque de dentro eu também não conseguia ver, foi necessário estar de fora. hum, eu próprio estava com muitas crenças. E existem muitas crenças nas instituições. E em cada crença que eu descubro em mim, há uma coisa que está em todas. Em todas, Petra, que é o medo. O medo. O medo de uma de duas coisas. Ou de perder algo que eu já tenho, ou de perder algo que eu não venho a ter. E nestas duas situações tem sempre a ver com o medo do amor, de não ser amado, não é? E portanto, quando eu consigo
ter mais amor próprio e mais autoestima por mim próprio, eu consigo ter melhores relações, eu consigo ter menos crenças, porque tenho cada vez menos medo. Eu tenho medo, mas agora também já tenho medo positivo. Faço-me entender. O meu medo era sempre negativo. O meu medo era sempre para bloquear ou para congelar. Ou para fugir. Ou fugia. Os outros iam ser capazes ou não, os outros iam conseguir ou não, não é? E depois é mais fácil tu te anestesiares. Queria colocar uma questão em relação às emoções. Por acaso não falei contigo sobre isto, mas quinta, sexta-feira houve duas sessões em que questionei-me a mim próprio se isto poderia ser possível. Que é, conhecemos as adições como conhecemos em termos de substâncias, e já falámos aqui delas, fosse do álcool, as drogas, do sexo, as compras, do jogo, tanta coisa. Mas deparei-me com duas sessões com duas pessoas com uma adição a uma emoção que derivava para uma codependência. Faço-me entender? Estás aí? Bloqueaste. Estou a tentar apanhar o teu raciocínio. Ok. Adição a uma emoção associada a Sim. uma Por codependência. exemplo, a adição é uma doença de emoções e sentimentos, uma má regulação. Eu não consigo gerir as minhas emoções, né? Então procuro algo exterior para Para te anestesiar ajudar. ou para procurar prazer imediato. Ok? Então, aquelas duas pessoas, sempre que sentiam aquela emoção, era o gatilho para irem aos consumos. Ah, ok, entendi. Uhum. Ok? Então, o problema estava com aquela emoção. O problema estava com aquela emoção que vem de há 40 anos, que vem há 30 anos. E eu não sei se até questionamos, será que ainda há um bocadinho mais fundo do que os gatilhos dos consumos, não é? Aqui o uso da droga, o uso do álcool? E não estará aqui numa emoção que na infância sofreu traumas, sofreu até próprios os pais constantemente estarem a viver aquela emoção que de alguma forma ela agora não consegue gerir numa volta adulta, porque sempre que a sente, porque ela vem como sinal de algo presente. Ou E, seja, e existe um gatilho que aparece, que lhe faz sentido daquela forma, e ela, para conseguir gerir aquela emoção porque lhe deixa desconfortável, ela acaba por consumir, seja qual tipo de vício for, para conseguir gerir aquela emoção, para deixar de sentir. Por outras palavras, isso, não é isso, o que a pessoa quer, não é o que nós queremos, quando vamos ali buscar algo que é negativo para nós, é queremos abafar aquela emoção. E provavelmente houve algum momento, né, quando tu vais puxar aquele fiozinho e vem tudo atrás, algum momento que aquela emoção não foi bem gerida, a pessoa não aprendeu a gerir aquela emoção. Esse é o processo que depois nós temos que fazer enquanto adultos, né? Calma, o problema não é como em tudo, o vício é uma consequência, né? Não é um sintoma, é florzinha na árvore. Mas onde é que está, né? Qual é que é a raiz? É o que está lá embaixo. uma Né? florzinha, mas não é bonita. É um cacto muito, muito grosso, não é? Muito Sim, rijo. Mas que lá está, que nasceu de alguma coisa. Então, o que é que eu não estou a conseguir saber gerir aqui? Porque quando tu consegues gerir a emoção, quando tu, e mais do que saber gerir, é quando é que tu compreendes porque é que aquela emoção aparece. Às vezes tu até consegues gerir no momento. Ok, eu uso um determinado vício para não sentir aquela emoção, para que aquela emoção desapareça o mais rápido possível. Estou a gerir de uma forma, né, que me causa danos, de uma forma mal adaptativa, mas estou a gerir aquela emoção. Então em vez do vício vou fazer uma respiração diafragmática. Resulta. Mas resolve? Não, não. porque aquilo vai continuar a aparecer. Então, só quando eu entender, ok, agora estou regulada, já tenho algumas estratégias que me ajudam a regular esta emoção sem ter que recorrer àquele comportamento que me é tóxico. Então, agora deixa-me ir mais fundo. Porquê é que esta emoção aparece diante destas situações? O que é que aconteceu lá atrás com outras situações que aconteceram que trouxeram esta emoção à baila? Como é, como é que foi nesses contextos? Né? O que é que aconteceu? Houve algum momento que eu aprendi que não podia sentir aquilo, ou que eu via as pessoas à minha volta a gerir aquela emoção com um comportamento também era tóxico e eu acabei por também associar E, e só assim é e que eu pode ser considerava real aquela ou emoção, irreal. não é? E Exato. pode ser real ou irreal. Exatamente, porque pode ser também de acordo com a interpretação da própria Isso, pessoa, porque às vezes isso. há coisas que aconteceram mesmo e às vezes são coisas que nós interpretamos como se tivessem acontecido, mas no fundo não era bem aquilo, não é? Porque a nossa mente, né, depois acaba também por, todos nós acabamos por criar as nossas próprias histórias, as nossas próprias crenças. Há muita coisa que eu tenho crenças
sobre a Petra que não são de coisas que aconteceram, foi da forma como eu interpretei aquilo que aconteceu. Quando tu vais ver o contexto, não era bem aquilo, mas eu interpretei daquela forma. E outra pessoa que passasse pela mesma situação que eu passei iria interpretar de uma maneira completamente diferente, porque todos nós somos diferentes. Então é preciso entender, ok, eu estou regulada, mas eu preciso de perceber porque é que isto me incomoda, o que é que esta emoção realmente me pede, qual é que é a função desta emoção quando ela aparece. Todas as emoções têm uma função, então aquilo também não aparece do nada. Isso também é muito importante, que é, eu não vou simplesmente isto é importante. Eu não vou simplesmente procurar na espiritualidade algo para então é a espiritualidade que me vai fazer resolver todas as emoções não, tu vais estar simplesmente a pegar no teu penso rápido, dizer que a parte da psicologia e a parte do acompanhamento, seja psicologia, seja mentoria, seja coaching, seja o que for, é, é importante que não seja só nenhuma coisa nem outra. Esta é um bocadinho a minha luta, que é as pessoas entenderem que as duas coisas andam de mãos dadas. Tu tratas da parte espiritual, sim, a tua conexão contigo, a tua conexão com Deus, a tua conexão com o universo, aquilo que te fizer sentido, e depois tens outra parte dos traumas, não é só pegar-te a uma coisa e nem só pegar-te a outra, é juntar as Claro. duas coisas. Sim. E é magia. Sim. Magia, entre aspas, não é como se fosse de um momento para o outro, mas não. Só para também falar aqui um bocadinho da Mila, mas antes para não me esquecer, até porque, uma certa altura, enquanto eu não conseguia treinar a parte espiritual, eu apliquei toda a minha energia no pilar físico. E depois, no pilar racional, mudança de mentalidade, eu também consigo, eu sou capaz, não é? Ok, depois o emocional. E veio o espiritual. Não há uma ordem, eu entendo que não há uma ordem. Agora, cada vez mais na minha vida os quatro estão extremamente importantes. Eu posso dar mais atenção uma semana, duas, mas eu tenho que ir avaliando os outros e na outra semana eu tenho que dar tempo e experiência e treino ao outro, não é? Porque houve uma altura que eu era muito reiki e meditação e lia muito, mas depois estava-me afastado do mundo terreno. Ah, então, mas e a minha responsabilidade? A minha parte, não é? Então, tem que ser as duas coisas. Não, não, Exatamente. não é? A ação e a entrega. Entrega, ação. Hum, a Mila falava aqui numa série de sentimentos. Quero deixar só aqui em relação à raiva, ao ressentimento. O ressentimento está muito ligado à adição. O ressentimento, aquilo que aconteceu, a responsabilidade foi de quem, a culpa dos outros. A culpa está muito interligada ao passado, àquilo que lá foi, que já não se consegue mudar, e a pessoa sente muita culpa. É um trabalho que eu tenho sempre muita noção, que é trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade, porque a culpa puxa para o passado, sempre a viver o passado. Não, eu sou responsável hoje, a partir do momento que eu sei que tenho esta doença, né? Eu hoje sei que isto é uma doença, eu sou responsável por ela. E eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida, não é? Eu no passado, quando consumia, não tinha responsabilidade, eu não sabia, não é? Não tinha esta consciência. E então as pessoas chegam muito sofridas, a sentirem-se muito culpadas, com muitos ressentimentos, mas tinha uma pessoa mais velha que nas reuniões dizia que o ressentimento é o veneno que eu tomo à espera que o outro morra. Né? Exatamente, ressentimento, né? Hum. A mágoa. Sim, sim. E portanto, há uma série de emoções que no passado tinham um significado, que não tinham porque eram anestesiadas. Elas agora, as emoções estão a dar mensagens do presente, não é? E é uma mistura. Isto, quem para de consumir, seja aos 20, aos 30 ou 40, é como se tivessem 15 anos ou 16 anos, ou seja, emocionalmente. Porque durante a vida há pessoas que se casaram, que têm emprego, que tiveram filhos, mas que emocionalmente não sentiram, porque naquelas horas que estão naquele consumo, e pode ser sexo, pode ser pornografia, pode ser jogo, pode ser. As pessoas estão desviadas da realidade, das relações. Hum, Antes de falarmos um bocadinho do vazio, eu trouxe aqui uma coisa que estava ali na minha mesa de cabeceira e eu pensei, vou fazer uma surpresa à Petra. Hum, Tu conheces este livro? Era É a da tentar doutora. ler. Diz dependência. Não, é só porque para mim aparece ao contrário. Ah, é do Ok. Gabor Maté? É o Dr. Ok, Gabor Maté e é No ok. Reino dos Fantasmas Famintos. Ok? O Foi um resto livro. não conheço, mas Ok. vou apontar, que é para depois não me esquecer. Então, vou ler só aqui três certos que têm a ver com este tema das relações. Ok. Ok? Ahm, Porque quando eu comecei a ler, começou-me a fazer muito sentido que na juventude, e falando, podem estar aqui pais de jovens, adolescentes,
ou mais novos, a criação de relações saudáveis desde pequenos, ele fala que não deixa espaço para o vazio para entrarem as adições. Ok? Hum, As relações que temos comigo, com o pai, com a mãe, as duas grandes referências, os amigos próximos, relações saudáveis, não é? As pessoas vão até experimentar um dia. Vão experimentar beber, vão experimentar o sexo, vão experimentar os doces, mas não vão necessitar daquilo para deixar de sentir, não vão necessitar daquilo para ser outra pessoa. Ok? Isso era o que acontecia comigo. A procura de substâncias foi porque eu não gostava de mim. Não sei se com os outros é assim, vou ouvindo e não anda longe, mas tem sempre a ver com esta falta de identidade, com esta falta de amor próprio e a procurar ser outra pessoa. Para quê? Validação dos outros, a aceitação dos outros. Um, Quando ele diz que quando existem estas relações saudáveis, quando não existem estes traumas do passado, um, as coisas passam e a pessoa continua na sua vida. Okay? Vou só meter aqui esta parte das relações para depois falarmos um bocadinho antes de avançarmos para o vazio. Pode ser? claro que sim. Então, as pessoas que se sentem bem consigo, mesmas não fazem coisas perigosas para o seu corpo. As pessoas traumatizadas sentem-se agitadas, inquietas, com um aperto no peito, detestam a forma como se sentem. Consomem drogas para estabilizar o corpo. O que as leva a fazer isto é o desespero, a necessidade de regular o corpo e a mente, de escapar a uma angústia ou uma inquietação insuportável. Não vou perguntar de que é dependente, costumo dizer às pessoas. Nem quando, nem há quanto tempo. Só quero saber qual é o motivo da dependência. O que lhe ofereceu, o que lhe agradou. A curto prazo, o que lhe deu para que o levou a sentir um desejo tão insaciável por essa coisa ou gostar tanto dela. E as respostas são sempre iguais. Ajudou-me a escapar à dor emocional, ajudou-me a lidar com o stress, trouxe-me paz de espírito, uma sensação de ligação aos outros e uma sensação de controle. Dor emocional, de um stress avassalador, de perda de ligação, perda de controle, de um desconforto profundo da pessoa consigo mesma. Em resumo, é uma tentativa sem esperança de resolver o problema da dor humana. Todas as drogas e todos os comportamentos dependentes, relacionados ou não com o consumo de substâncias, como a dependência do jogo, de sexo, da internet ou da cocaína, reduzem diretamente a dor ou funcionam como uma distração dessa mesma dor. Daí, no meu mantra, a primeira pergunta não é porquê a dependência, mas porquê a dor. Okay? Existe apenas um Dependência é o processo. resultado de uma dor. Yeah. Sim. E no vazio, que mesmo pessoas normais, né? Não são ditos, está lá sempre alguma dor, né? Onde existe dor. Não é? Estamos a falar de adição, mas podemos falar de uma outra situação. Né? Tu Uhum. identificas que é este vazio a ser tratado, que é esta dor, este trauma, esta raiz. É, é assim, a pessoa em sem consciência, ela nunca pensa, eu quero me tornar adicta, Yeah. eu quero viciar-me nisto. Não, tu simplesmente tu experimentas uma vez e tu vês, isto faz-me sentir melhor, isto abafa esta dor, isto preenche este vazio, ou dá-me a ilusão de que preenche o vazio, porque preencher não preenche coisa nenhuma. Mas por Uhum. momentos tu sentes-te preenchido, né? Por momentos tu sentes-te melhor. Tu acabas por ficar viciado em abafar aquela dor ou na ilusão que aquele vazio está preenchido. Tu vais sempre em busca disso. E quanto mais tu repetes, mais o padrão fica mais forte e tu ficas com aquela ilusão que aquilo está a resultar. E depois, quanto mais evolui, esse padrão é muito mais difícil de tu parares, porque até tu encontrares uma coisa que traga aquele mesmo efeito, esse comportamento, por muito nocivo que seja, mas que traz aquele efeito momentâneo, vai de um dia para o outro. E por isso é que muitas pessoas têm recaídas e tu sabes, isso melhor do que eu, né? Por isso é que muitas pessoas acabam por desistir. Porque o processo é tão duro, né? O processo é doloroso mesmo, né? O processo de tu deixares algo, até tu encontrares algo que traga aquele mesmo efeito, aquele mesmo prazer, né? Momentâneo, é preciso um esforço, uma intencionalidade, é preciso, antes de melhorar, vai piorar. E nesse de piorar, ainda não estava melhor antes. Mas não, precisas passar por este processo. Sim. Um, é muito difícil se tu não colocares nada no mesmo lugar. Uh, Tratarmos desse vazio com tempo, e é necessário tempo, dá trabalho, e portanto não é momentâneo. E portanto é necessário ali uma série de troca, de mudança de hábitos, que sejam prazerosos, que deem gosto. Uh,
sabes às vezes qual é a guerra? Guerra, no bom sentido, nas sessões é a ti o que é que gostas de fazer? E a pessoa não sabe o que é que Sim. gosta de fazer. Então de sessão em sessão é fazer uma lista de coisas que a pessoa vai experimentar para ver se gosta. Gosta de ir ao cinema, gosta de ir à praia, gosta de ir ao teatro. Não sabe, não sabe. Gosta de ir dormir num hotel, gosta de ir à piscina, gosta de estar no sossego, de ver uma série. Não sabe. Então necessita de experimentar. Porque tudo o que experimentou estava anestesiado, estava alcoolizado. E depois aí começam os problemas familiares, com os filhos, né? E não é só com as esposas, porque também já começa, graças a Deus, a procura de ajuda de mulheres alcoólicas ou com problemas de drogas. Porque no nosso país era um estigma, porque parecia mal, não é? E a pandemia trouxe isso. E ainda bem que trouxe, porque essas pessoas sofrem muito em silêncio, têm necessidade de esconder ainda mais. E agora vou-te contar, vou desabafar aqui uma crença que eu tinha que Deus tem partido a toda. Tu sabes que as pessoas que mais me procuram e que neste momento estão mais a ajudar são mulheres. E eu pensava que a identificação, né, porque o poder da identificação é tremendo, e seria mais jovens, homens, e não tem sido. Não tem sido. Talvez porque se calhar também é mais fácil ir ter só com uma pessoa, né, com um psicólogo, com um terapeuta, com um coach, do que ir a um centro de saúde, um centro de tratamento, a uma reunião de autoajuda, né? Mas é o passo é esse. E é isso. É o passo mais importante, é tu reconheceres, não é? Uhum, É, é tu reconheceres, claro, que tens um problema, né? Sem meias palavras, tens um problema, é reconhecer que eu tenho um problema, e depois é acreditar que esse problema tem solução. Porque o acreditar pá, é assim um dos passos, ou o passo que faz toda a diferença, porque se tu não acreditares, nem sequer vais procurar. E por muito que alguém te tente motivar, e te diga não, mas é possível, mas tu consegues, se a uhum, própria pessoa não acreditar, ela não vai fazer. uhum. Às vezes é acreditar 1% e nem que não seja em ti, mas que seja em alguém. Né? Sim. Às vezes, eu sei que sozinha não consigo, mas se eu acreditar em alguém, nem digo tem que ser logo Deus ou algo superior a ti, nem que seja na pessoa que está à tua frente, né? Que passou se calhar por uma situação semelhante à tua e conseguiu, mas tens que acreditar. Sim. Acreditar. Essa colocação de novos hábitos é extremamente importante para a pessoa não recair. Porque fica lá aquele vazio, é necessário tempo e trabalho para o trabalhar, né? E a pessoa precisa de gasolina para os primeiros dias. Grupo de influência, arranjar um grupo de influência, né? Os grupos de autoajuda são tremendos nisso. Eu sinto uma demonstração de Deus nesses grupos tremenda, porque aquele grupo de pessoas, eu posso ali ver Deus porque é muito mais forte do que uma pessoa sozinha, não é? E isto é muito, muito importante de reconhecer o pedido de ajuda, mas depois o que é que faço no dia seguinte? Diferente, não é? Quando tu Olha, tens pessoas ao teu lado, até podem ser usadas, né, por Deus para falar contigo. De uma forma que, se calhar, de outra maneira, não ias ouvir aquelas palavras ou nem ias ter aquele apoio. Né? verdade, verdade. Vou só ler aqui mais dois certos de relação a esta da adição e da ilusão, para depois partirmos aqui um bocadinho para a parte do vazio e de sugestões de espiritualidade que tu pratiques, que tenhas em prática na tua vida, de experiências que tenhas vivido, ok? Para sairmos daqui com soluções em que cada um tenha a oportunidade de experimentar e encontrar o seu caminho. Não é o meu, não é o teu, né? Mas o seu caminho, aquilo que lhe faz sentido assim. Eu cada vez tenho feito mais isto sentido, que é, ok, para mim funcionam assim, posso fazer mentoria, mas, ok, agora qual é o seu caminho? Escolhe tu, não é? Porque se olhar para trás, também só resultou quando eu coloquei a minha vontade ao lado da vontade de Deus, não é? Quando foi só, vou acreditar em algo e não tenho aqui uma pinguinha da minha vontade, as coisas não funcionaram, não é? Olha, ele diz que as manifestações são múltiplas, desde as mais moderadas até as que podem ser fatais, mas em todas as dependências são usados os mesmos circuitos cerebrais de alívio da dor,
recompensa e motivação, a tal dopamina. Não é? Impõe a mesma dinâmica psicológica de vergonha e negação. Isto são dois sentimentos transversais. A vergonha, porque está muito interligada à identidade, não é? E a negação. E lá está. Aceitação e responsabilidade. Substituir por outras duas emoções. Não é? Em todos os casos, exige o preço da paz interior, danifica as relações e diminui a autoestima. O trauma e a desconexão familiar podem ser curados. Agora sabemos que, se lhe derem as condições certas, o cérebro pode curar-se. Transmitir a sua mensagem de cura baseada em verdades emocionais, psicológicas, sociais e científicas. A verdade, como sabemos, traz liberdade, ainda que possa suscitar dor. As dependências nascem do amor frustrado, da nossa capacidade comprometida de amar os filhos como eles necessitam de ser amados, da nossa capacidade comprometida de nos amarmos a nós próprios e uns aos outros das formas que necessitamos. Abrir o coração é o caminho para a cura da dependência. Abrir a compaixão para a dor que sentimos dentro de nós mesmos e para a dor que nos rodeia. É muito mais do que só a adição. E isso implica enfrentar uma coisa que nós passamos toda a vida a fugir, da dor. Uhum. Isso. Precisas de passar pela dor. Faz parte. Uhum. Nós passamos o tempo todo a evitar a dor. Não precisamos estar em sofrimento, porque Dor e existe sofrimento são duas coisas diferentes. A dor é necessária e o sofrimento é opcional. Sim. Existem múltiplas ajudas, não é? E eu na ajuda eu consigo ir para a dor. Tenho que passar. O Dave diz que é o deserto, não é? Não é a paragem, não é o fim. Às vezes parece que vamos ficar ali. Vai ser, pronto. Vou morrer assim, vai ser assim, mas não é nada. Só nos está a forjar, não é? Uhum. E o que é este deserto? Há desertos que somos nós que nos colocamos. Há desertos que é o próprio Deus que Uhum, nos empurra para lá porque nós precisamos daquilo para alguma coisa, né? uhum, E não é para nós ficarmos lá, é para passarmos por ele. Então, às vezes, nós desistimos no meio do deserto, que é, não vou abancar aqui, vou desistir, que o sol acabe comigo, não consigo mais. Mas é só uma passagem. E eu acredito mesmo fielmente que não há nada que nós passemos na nossa vida ou não tenhamos capacidade para suportar, senão Deus não permitia que nós passássemos por aquilo. Então, às vezes a dor é grande, a dor é grande. Se estou a passar por aquilo é porque de alguma forma eu tenho recursos emocionais, ou tenho pessoas à minha volta que me possam ajudar, às vezes posso ainda não ter aqueles recursos emocionais para lidar com aquilo sozinha, mas se calhar é para eu aprender a contar com as pessoas que estão à minha volta. Se calhar há desertos que eu passo, que eu reconheço, sozinha não consigo, deixa-me contar com alguém. uhum. Para matar aqui também um bocadinho o meu ego, porque eu tenho que resolver tudo sozinha e não posso contar com as pessoas. Até Jesus teve 12, quem sou eu para andar sozinha? É? Sim, porque se vem o ego, vem o orgulho, não é? E aí fico E sozinho, aquela desdobro-me. potência que eu resolvo. Não. Há coisas que não é para tu resolver sozinha, há coisas que aparecem na tua vida exatamente para tu aprenderes a contar com as pessoas que estão à tua volta. Yeah. E Exato. para desceres um bocadinho do pedestal que te faz pensar que tu resolves tudo e mais alguma coisa. E que e a minha grande consciência hoje, sabes, que é. E perceber que isso continua tudo cá dentro. Que esta espiritualidade hoje é uma necessidade constante de olhar, perceber os pontos, né, negros, que possam estar, que possam existir ainda, apesar de estar, de sentir-me bem, de olhar para trás. Eu acho que o clique da minha espiritualidade é quando eu senti que ainda bem que eu passei todas as dores. E foram brutas. O largar, o deixar, o mudar de vida. Fogo, estou ainda bem. Percebes? Ainda bem. E tem muito a ver com este treino, porque eu reparo, basta, sei lá, deixo de ler 2 semanas que fui de férias, ou estou mais ao telemóvel, e vêm os sinais. Né? E portanto, A nossa alma, ela está sempre à procura desta conexão. E eu sinceramente acredito muito que mais cedo ou mais tarde tu vais sentir falta em algum momento, por muito que as sim, pessoas fujam. E sabes sim, que eu tenho visto isso acontecer muito no. Eu sigo muitos empresários e influencers do Brasil, sigo muitos, e eu tenho visto um movimento que é crescem, 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 alcançam imensas coisas, e parece que
tipo, quando tu tens tudo é quando te bate aquela coisa do eu tenho tudo, mas parece que ainda falta algo, Sim, sabes? sim, E sim. muitos têm se virado para a espiritualidade exatamente nesse momento. É que eu tenho tudo, mas parece que falta alguma coisa. Fazer mal não é propriamente fora do caminho. Deus é tão maravilhoso, é tão sem explicação que muitas vezes estás no caminho que não, tens que ir ver que não queres, tens que ir ver que não presta, tens que ir ver que é mau, mas tu já estás no processo, né? Para não voltares lá, para não voltares para trás. E isso já me aconteceu várias vezes e não há muito tempo. Eu sou muito grato por essas oportunidades, porque comigo não funciona ficar na dúvida. E, e é este oscilar que falávamos, que é entre o terreno e a alma. Né? Para mim, funciona muito aqui. E de poder parar, e algo que me assustava muito, não sei se te identificas, que agora quase tipo suplico para ter, que é silêncio. Que é silêncio. E eu tinha um medo atroz. Ou tinha que estar sempre a falar, ou o outro estava a falar e eu estava só a ouvir. Mas a minha cabeça estava a pensar em duas ou três coisas ao mesmo tempo. E na terapia este tema da escuta, né? O escutar o outro e trazer para a minha vida, porque a verdade é mesmo isso, né? Não sei se te identificas de tudo aquilo que nós vamos aprendendo e que é para ajudar o outro. Quer dizer, tu tomas Acaba por tudo. ressoar em nós também, não é? Yeah. Essa parte do silêncio identifico-me bastante. E até já vamos aqui uma sugestão de uma coisa que te aproxima da espiritualidade porque te faz olhar para dentro, é estar em silêncio. E eu noto isso em mim de uma maneira brutal. Pá, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estímulos, tens de ter sempre alguma coisa de fundo, tens de ter sempre uma música, tens de ter uma televisão ligada, tens de ter sempre alguma coisa a acontecer, tens de estar sempre com pessoas, tens de estar sempre em algum ambiente, tens de estar sempre em algum contexto. E hoje em dia, epá, aqueles momentos em que eu preciso mesmo estar em silêncio, não quero estar a ouvir nada, não quero estar a ouvir ninguém. Às vezes até estou ali num momento de leitura, devocional, o que for, e nem uma música de fundo, não, silêncio, tipo, sim, silêncio. Para já, porque também estou exposta a muitos estímulos e a minha cabeça também fica cansada, mais cansada do que aquilo que ficava antes, porque é muitos estímulos a toda a hora. Mas é mesmo aquela sensação de que vai parecer estranho, mas parece que se eu não estiver em silêncio, parece que eu não consigo ouvir Deus. Uhum. Eu não consigo ouvir, eu preciso do silêncio para escutar. Uhum. Às vezes nós não escutamos aquilo que nós precisamos de escutar porque não estamos em silêncio. E porque sabemos que estivemos em silêncio, sabemos o que vamos ouvir e não queremos. Sim, e até porque com silêncio não vêm só coisas boas, né? Vem também tudo aquilo que tu estás a querer fugir. Sim. Aquelas decisões que tu precisas tomar, tudo aquilo E, que tu precisas mudar, tudo aquilo que tu precisas de cortar, isso também acaba por vir de cima, né? Vem tudo, né? Não é eu seleciono aquilo que eu quero ouvir e aquilo que eu não quero ouvir, não, vem tudo. E tens uhum. que saber lidar com isso, mas nesse silêncio vem também a voz de Deus, vem também uma direção. Tu, se calhar, às vezes estás aí à procura de uma resposta, da pólvora mágica para a tua vida, se tu parares um bocadinho, já tiveres mais momentos em silêncio, essas respostas virão. Mas tu precisas de parar, né? Para escutar. Olha, a Inês colocou aqui uma questão que falamos um bocadinho no início, mas é muito abrangente e pode haver aqui mais pessoas que tenham esta questão que diz: quando se fala em espiritualidade, em Deus, etc., automaticamente associo à igreja e religião. Como posso fazer para dissociar esta ideia e poder começar a alimentar este pilar na minha vida? Em vez de ir a uma igreja ou te ligares a uma religião, começa a conectar-te com Deus a partir do sítio onde tu estás. Olha, vou dar um exemplo de uma pessoa que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com Deus, e que isto está partilhado nas redes sociais, por isso não é nenhum segredo. Eu tenho um podcast, chama-se Malem Malem, que eu tenho com dois amigos, e nós convidamos pessoas de áreas diferentes. O episódio que saiu há cerca de umas 3 semanas foi com o marido que é de um casal que é muito famoso na área dos investimentos, o Rico Casal. É uma página de finanças pessoais. Sim, sim. Nós entrevistámos o Rafik e fizemos o podcast todo sobre investimentos, finanças pessoais, tipo Tiago Miro de Portugal, pronto, tudo a ver com dinheiro, liberdade financeira. No final, tipo, logo ali no finalzinho do podcast, nós temos sempre uma pergunta que nós fazemos às pessoas que o que é vida numa palavra? Para ti, define vida numa palavra. Ele respondeu Deus.
a mim custou-me, porque aquilo foi mesmo no final do podcast. E fiquei, "Poxa, mas eu preciso fazer uma pergunta, já não tenho tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta." Eu perguntei, fala um bocadinho mais sobre isso, porque normalmente finanças pessoais e Deus não é uma coisa tão associada. Até porque nós muitas vezes associamos os ricos a gananciosos. Existem também alguns versículos da Bíblia que às vezes nos fazem pensar que ser rico é mau, para a palavra do rico e do Lázaro, não é? Porque é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E muitas vezes não se associa ricos a Deus. Né? E ele explicou que ele começou-se a questionar que tinha que haver mais alguma coisa. Tanta gente, né, fala sobre Deus e o mundo existe de uma maneira tão perfeita, não é? Tem que haver alguma coisa antes de nós estarmos aqui. E ele dizia que, mesmo que tenha sido o Big Bang, alguma coisa teve que existir antes. E ele, de uma forma autónoma, sem se ligar a nenhuma religião, sem ir a nenhuma igreja, ele comprou a Bíblia. Começou a ler a Bíblia. E começou a perceber que muitos dos princípios que ele já seguia, às vezes na área das finanças, das coisas que falam, muitos princípios vêm da Bíblia. E ele começou a perceber que aquilo que ele se calhar ouvia das religiões durante muito tempo não tinha nada a ver com aquilo que está na Bíblia. E ele próprio disse, há muitos religiosos por aí que não entendem o que é que realmente está na Bíblia. Isto para dizer o quê? Desenvolver um relacionamento com Deus vai à fonte. A fonte não é uma igreja. A igreja é uma consequência, porque realmente eu acredito que para quem faça sentido, é algo que é bom congregar, estás num ambiente, né? Se eu gosto muito de ler, vamos juntar a um clube de leitura. Se eu gosto muito de correr, vamos juntar a um clube de corrida. Não, se é uma coisa que eu gosto de alimentar a minha fé em termos de, neste sentido, né? Ok, ir uma vez por semana à igreja ou o que fizer sentido para ti. Mas a primeira coisa, quero começar a explorar, mas não quero associar nada. Vai à fonte. A fonte o que é? É a Bíblia. Nada mais. Ai, o livro do André Fernandes, o livro do Dave Leonardo. Vou ver o documentário do Dave Leonardo da Netflix. É bom, mas vai à fonte também. Porque tudo aquilo que tu ouves do André Fernandes, do Dave Leonardo, de todos os evangelistas que hoje em dia nós vemos nas redes sociais, a fonte é aquela. Então vai à fonte. A pedra é muito complexo, não consigo entender. Então começa a acompanhar páginas da internet de André Fernandes, Dave Leonardo, sei lá, são os dois que eu mais acompanho, então estou mais presentes na minha cabeça. Mas existem tantas pessoas, né, que hoje em dia descomplicam, né, e desconstroem um bocadinho, né, aquilo eh, que é e nos ajudam a começar este processo de nos Uhum. aproximarmos. Né? E tu, a Sim. partir daí, depois o próprio Deus também vai falando contigo, mas é entender que eh, para me ligar a Deus, eu não preciso de passar por alguém. Eu não preciso de ter uma religião, não preciso ter uma igreja como intermediária. É bom, se te fizer sentido, né? Congregar, praticar, whatever, encontrar aquela que faça mais sentido para ti, o que for. Mas a ligação com Deus é assim, tipo, Ele está aqui. Podes falar com Ele assim, aqui. Ele está aqui neste momento. Deus, se tu quiser, olha Deus, eu não sei quem tu és, eu não sei muito bem falar contigo, mas eu gostava de te conhecer melhor. Tu podes fazer isto assim, como estamos a conversar, podes fazer chegar para o céu, né? Mas é simplificar, Deus não é complicado. Às vezes temos aquela figura de Deus, assim, um rei, não sei o quê, todo, tipo, E castiga. distante. Não está distante, ele está aqui. E ele não Então, castiga. né, ele sempre esteve aqui, né? Nós é que acabamos por virar a nossa cara para o outro lado. Porque ele está aqui da mesma forma como sempre esteve. Então é descomplicar e ir à fonte. Descomplicado. Boa. Como a Mayra está a dizer aqui, né? No meu caso, ajudou muito a ler a palavra de Deus, através da Bíblia, percebemos que Deus é amor acima de todas as coisas. E foi uma palavra que tu usaste aí: amor, amor próprio, amor pelos outros, amor pela vida. Petra, dei aqui uma série de caminhos, falámos, que a Patrícia diz, ser rico não é mau, os ricos podem entrar no reino dos céus, sim, desde que o Uhum. dinheiro não seja o Deus dessas pessoas, porque Deus é o único Exatamente. Senhor e a minha Uhum. esposa. Sim, sim, Exatamente. yeah. Boa, Patrícia, obrigado. Ahm, eu tive necessidade de algumas técnicas para chegar a este silêncio e a esta voz e escutar. Falei-te aqui no caminho que fiz no Reiki, que segui uma sugestão e depois já não parei, nível 1, nível 2, auto-reiki a mim próprio. Falei já aqui em meditação.
Queres-me falar algumas ferramentas que também uses, que seja aqui eh, o início da tua oração, o início da tua meditação, que te permite contactar com Deus? Sim, sim, para mim é oração. Eu oro todos os dias e mais uma vez, eu gosto mesmo de fazer isto de uma maneira descomplicada. Para fazer uma oração, tu não precisas de estar tipo sentado, tipo assim. Não, tipo, tu podes estar a conduzir e estás a orar. Não, só não feches os olhos, mas podes fazer. Né? Não precisas fechar os olhos para orar. Tu podes orar, tu podes orar. Só o simples facto de abrir a tua janela todos os dias de manhã, abrir a persiana dos teus stores e tu olhas para o céu e tu contemplas mais um dia, podes tirar ali um minuto. Meu Deus, obrigada por mais um dia. Entregue este dia nas tuas mãos. Por favor, guia os meus passos, dá-me sabedoria, permite-me ver aquilo que, eu não estou, que os meus olhos físicos não conseguem ver. Fala aquilo que eu não posso fazer. Já orei, Uhum. já entreguei. Já me traz mais tranquilidade, porque eu sei que aquilo que eu não vou fazer, eu não posso fazer, alguém vai fazer por mim, né? Então, para mim, a oração é essencial. Eu tenho o hábito de ler também a Bíblia, isso também para mim é uma coisa muito importante. Mas o que eu estava a dizer há bocadinho é o simples ato de estás em silêncio, né? De tu teres momentos em que estás desconectado do telemóvel, estás desconectado, inclusive das pessoas. Porque as pessoas são boas no sentido que são uma rede de suporte para nós, mas também não podem ser usadas como uma fuga não estarmos sozinhos e para não estarmos em silêncio. Claro que Então é. tu precisas ter esses momentos. Ainda hoje de manhã eu postei, fui tomar o pequeno almoço com a pessoa mais importante da minha vida. Eu preciso desses momentos sozinha. Eu gosto muito de pessoas, eu amo pessoas, mas eu preciso ter os meus momentos sozinha. Para pensar, para refletir, para estar sozinha, para estar em silêncio, sem estímulos, sem música, sem televisão, sem nada. Então tu teres essa prática uma vez por semana, se for possível, todos os dias, um bocadinho de silêncio para tu perceberes o que é que vai sair, né? O que é que vai fluir. Tu vais estar a conectar contigo. E como nós referimos muitas vezes ao longo desta live, a espiritualidade é conexão. É nós olharmos para dentro. É impossível eu conectar-me com alguém se eu não estou sozinha com ela. É uma coisa, tu queres conectar com a Inês e estão constantemente com. Até se calhar vocês têm que ter os vossos feitos sozinhos, por muito que temos o João. João, acho que é João. Por muito que temos o teu filho. Sim, sim. Vocês têm que ter os vossos momentos sozinhos, porque senão não existe uma real conexão. Imagina que sempre tu estivesse com a Inês, estavas com mais familiares, estavas com amigos, estavas com o João, Uhum. sempre. 365 dias por ano. Não, tu podes conectar contigo, precisas ter esses momentos. Claro, não, preciso estar sozinho, preciso estar sozinha, preciso estar comigo, para me Uhum. conseguir, né, para me conseguir ouvir, para me conseguir escutar. Então, esse silêncio é muito importante. Silêncio, oração. Para a oração não faz sentido para mim, sei lá, meditação, né, como tu falaste. Né, tudo o que sejam exercícios de mindfulness. Porque né, mindfulness, meditação é uma forma de fazer mindfulness. Oração é uma forma de fazer mindfulness. Eu estar ali no momento presente, Eu, nesse minuto, às vezes, em conexão comigo. às vezes, quando está difícil de oração, porque estou muito agitado ou muitos pensamentos, o que é que eu começo pelo journal, escrever, Olha, escrever, yeah, escrever, escrita. e quando dou por mim, e sabes quando é que eu sinto que já estou esvaziado, começo a escrever coisas sem sentido e já não sou eu que estou a dominar a caneta. Uhum. E E há um exercício de tens essa parte da escrita, que também foi uma coisa que me fez muito sentido no início do meu processo de mais desenvolvimento pessoal, tudo mais a parte de escrever. E uma coisa que eu fiz no último encontro presencial que eu fiz com a minha comunidade, no último encontro que nós tivemos, eu fiquei nos 4 pilares da saúde: saúde física, saúde mental, saúde social e saúde ok, espiritual. ok. E eu fechei com a parte da saúde espiritual e pedi para todas escreverem uma carta para Deus. Hum, Porque às vezes nós não conseguimos falar, mas escreve como se estivesse a falar com Deus. Ou escreve para ti. yeah. Escreve, tira. E isso é uma forma poderosíssima de lá estar, estás conectada, estás conectado, com o momento presente, e estás aqui. Né? Estás a escrever aquilo que estás a sentir. Então escreve para ti, escreve para Deus, escreve. É uma ótima prática. Yeah. Sim, sim. Olha, se calhar ia perguntar às pessoas, eu agora fiquei, parei numa coisa que me disseste, mas pronto, a gente depois fala. Ahm, Ok. diz-me uma coisa. ahm,
no teu trabalho, que é muito de ajuda aos outros, mas podia não ser, podia ser líder de uma equipa, podia ser trabalhar numa equipa. Começa a perceber e diz-me tu também da tua experiência de por mais que eu possa ir a conduzir, por mais que em todos estes exercícios há algo transversal, que é o ser para dentro. Sempre dentro. Tem sido sempre para dentro. Em qualquer exercício que eu possa usar como caminho, como ferramenta, como início de. Li uma fábula num livro em que Deus perguntava aos apóstolos onde é que havia de esconder o amor para o homem não o encontrar. Já leste isso? Já passou? Não. Não. E houve um que lhe disse: esconda na Lua. Ele disse: não, que a Lua o homem vai descobrir. Vai lá. Em Marte. E, não, que em Marte o homem vai descobrir. Nos fundos do mar. Não, que o homem vai conseguir ir aos fundos do mar. E Deus virou-se num certo momento, depois de 4 ou 5 darem sugestões, e dizer: já sei onde é que eu vou, que ele não vai encontrar porque ele não vai procurar. Vou deixar dentro dele próprio. É forte. Yeah. Sim. E em, em tudo, seja yoga, eu não vou repetir-me tudo o que já falamos aqui hoje. No silêncio, em grupo, nos grupos de autoajuda, isto acontece de estar a ouvir outro e estar para dentro, não é? Para já, quando estou para dentro, não estou-me a comparar, não estou a pedir a aceitação do outro, não estou a julgar o outro, nem me estou a julgar a mim, porque é porque estou no racional, não é? E quando estou para dentro, tem sido sempre transversalmente a bater em todas as teclas das ferramentas. E a verdade é que tem sido uma necessidade, e não te consigo explicar isto. E eu sinto que não é uma adição, mas quanto mais pessoas está intimamente ligado ao contacto que eu tenho com Deus. As dificuldades das pessoas que me vêm até mim é a tal ação que falávamos, juntamente com a parte espiritual. E não consigo já não sair de ser para dentro, sabes? Não há outra forma, até porque não é o resultado, se calhar vou falar, chamar de gratidão, se calhar é. Esse sentimento de que eu recebia só repousadinhos de vez em quando, que era gratidão, ok? Agora é ver gratidão, seja naquilo que eu não gostei ou no que eu gosto, por estar a passar, por ser bom ou não ser bom, estar a doer ou não estar a doer. A gratidão é constante. E eu sei que quando não estou a ser grato é porque eu saí fora, porque essa gratidão é um resultado deste meu caminho. E então não tem sido, se foi por inicialmente, eu quero ajudar outros. Mas esses outros, o que me fizeram foi olhar cada vez mais para dentro, porque tive essa necessidade. E é isso, não é? Tudo isto que temos estado aqui a falar, nesta hora e tal, é, em cada momento é olhar para dentro. Quando a minha vida profissional não funcionou, é porque eu não olhava para dentro. Quando o meu casamento não estava a funcionar e precisávamos de terapia, era porque eu não estava a olhar para mim e para dentro, era mais fácil olhar para o outro. Em todos os momentos que eu estava em sofrimento, eu for avaliar para trás nestes 45 anos de vida, é porque eu não estava para dentro. Acho que o que tu estás a sentir neste momento, esse alinhamento, né, que tu estavas a falar, estava a sentir que estás alinhado, né, é, é o maior sinónimo de que nós somos instrumentos e que nós só somos usados para fazer algo aqui nesta terra e que se não fôssemos nós a aceitar, havia outra pessoa que iria aceitar. Porque existem certas coisas que têm que ser feitas aqui nesta terra e aqueles que aceitam fazem parte desse papel. Aqueles que não aceitam, olha, Deus vai chamar outras, porque a vida não pode parar. Essas pessoas que estás a ajudar, foi o que tu disseste sim. Houve alguma coisa dentro de ti que em algum momento, e tu se calhar pensas que foi o teu desejo pela inteligência emocional e por tirar coaching, mas não, foi um chamado. E tu disseste que sim.
Uhum. E a partir do momento que disseste que sim, tu colocaste à disposição. E quanto mais tu te colocas à disposição, mais Deus te vai moldando para tu poderes ser um instrumento usado nesse sentido. Podes responder ao comentário que eu li agora. Uhum. Eu estou a mandar uma mensagem à Sara, a dizer que no final vou-lhe enviar uma mensagem ao ligar. Tens uma pergunta da Patrícia? O silêncio pode ajudar a melhorar do burnout. E se eu não consigo estar em silêncio porque sinto ansiedade física, aí. Ui, ok. Isto dá asas a outras coisas, porque o burnout é uma. Já estamos aqui a falar sobre algo patológico, requer muito mais do que uma estratégia para eu me conectar comigo. Porque a verdade é que, vou dar aqui um exemplo muito simples. Pessoas que têm tendência a sentir mais ansiedade, quando estão de férias, a ansiedade às vezes pode subir ainda mais. Porquê? Porque elas deixam de estar na atividade normal que lhes abafa a ansiedade. Então, muitas vezes, eu não estou com os meus próprios pensamentos porque eu estou a fazer outras coisas. Quando eu paro e fico em silêncio, começa a vir tudo. E aí, o que é que acontece? A minha ansiedade dispara. Porque eu passei muito tempo a abafar aquilo. É o tal processo de antes de melhorar vai piorar, ou seja, eu vou ter que passar por este processo de lidar com todos estes pensamentos que vão surgir, conseguir arrumá-los em gavetas, conseguir perceber o que é que me está a causar tanta ansiedade, porque é que eu me estou a sentir desta forma, e conseguir lidar com todos estes pensamentos e com todas essas emoções, até conseguir arrumar cada coisa no seu quadrado, cada coisa na sua gaveta, e aí, ok, sinto-me confortável em silêncio. Há um exemplo da pandemia. As pessoas não souberam lidar com o silêncio na pandemia. Por isso é que os níveis de ansiedade todos dispararam, porque estar em silêncio e estarmos sozinhos é doloroso, se nós não estamos habituados a fazê-lo. Então, numa primeira instância, nem é aconselhável, se posso dizer assim, fazê-lo isto de uma maneira autónoma. Não, se eu estou em sofrimento, o burnout, já estamos a falar aqui sobre um sofrimento psicológico, se eu estou em sofrimento, eu não vou fazer este processo de forma individual. Agora, se eu estou bem, ok, tenho as minhas coisas do dia a dia e quero me conectar mais com a minha espiritualidade, peguem todas as dicas que nós falamos aqui e apliquem. Agora, se já estou a falar aqui sobre alguma coisa a nível clínico, eu preciso de olhar para isto com outros olhos. Porque não Uhum. é, não, mais uma vez, não é só uma estratégia que vai resolver, uma estratégia ajuda. Às vezes existem outros sintomas que podem necessitar de atenção, de intervenção. Um burnout já não falamos aqui só sobre prevenção, falamos sobre intervenção, como a ansiedade. Sim. Olha, Espero ter respondido à pergunta. Obrigado, Petra. Só deixar aqui uma mensagem à Sara, antes também estamos a finalizar, Sara. Dizer que existe uma esperança, existe uma solução fora do sofrimento. Houve uma série de substâncias e é engraçado estás a falar em whisky cola, porque era a minha vida de eleição. Porque o whisky fazia-me anestesiar mais rápido. Era uma vida tão forte que mais rapidamente fazia ficar fora de mim. E a partir daí eu nunca sabia como é que ia acabar. Eu bebia um e o descontrole era total. Fosse tabaco, fosse outras substâncias. E a verdade é que eu todos os dias, quando me levantava, pensava, hoje não vai ser. Mas era uma questão de tempo, era uma questão de horas. Bastava algo não acontecer como eu tinha perspectivado, fora, e fosse uma surpresa, fosse um gatilho de um telefonema em que eu não sabia gerir as emoções. E passou a ser um estado normal, de ficar sozinho, em sofrimento, mas dizer que é possível. Eu estou há 18 anos sem beber e é possível porque olhar para isto presente, no presente, um dia de cada vez. Hoje, ok, hoje não vou beber, amanhã logo se vê. Porque se pensares a longo prazo e no futuro, a energia gasta-se, desgasta-se na energia, não é? E eu só consigo controlar o dia de hoje, eu só consigo saber os passos que eu vou dar hoje ao longo do dia. E, portanto, é possível ter outra vida, é possível não sofrer, é possível reatar relações, pessoas que deixámos no caminho, ter novas relações. E mais do que tudo foi quando eu parei de perceber que existiam pessoas iguais a sofrerem da mesma maneira. Isso foi um grande alívio. Porque eu, quando via dessa maneira como a Sara está a descrever, o que acontecia na minha cabeça era só eu é que sinto desta maneira, só eu é que sofro assim, eu vou morrer assim. E por isso é que a Sara fala, diz que tirar a vida, porque
no tempo em que eu bebia, eu pensava em morrer todos os dias. E a diferença para hoje é que eu só quero é viver. Só quero é viver. Não é? E portanto, Sara, eu já vou enviar uma mensagem, já falamos, eu, a Petra, estamos aqui para ajudar, mas dizer e deixar essa esperança que é possível ter outra vida e que é possível parar de sofrer, e que ninguém nasceu para sofrer. E portanto, estamos cá. Petra, estás cá? Sim. Parou-te. Estás-me a ouvir? Estou-te a ouvir, estou-te a Ah, ok, ouvir. boa. Estás-me a ver? Estou a ver. Está tudo Ok, ok. Está tudo ok. ok. Ahm, e é isso. Olha, vou pedir a quem está, também amanhã já é dia de trabalho, já é semana. Se Começam as tiver, aulas, né, para os pais. Amanhã já é dia de levar os filhos para a escola. o João começou a semana passada, começou na Ah, quarta-feira. Sim, e olha, ia pedir às pessoas que ainda cá estão, aqui fortes, e que não desistiram, para deixarem uma mensagem. O que é que foi para vocês esta live? O que é que não diz? Depois de falarmos em espiritualidade, aparece a Sara no sítio certo. Sara, o Nuno é a pessoa certa para te ajudar, como está a fazer comigo. Obrigado, Nuno. O trabalho é todo teu. Todo teu. Tu é que tens a força de todos os dias decidir fazer diferente. Parabéns por isso. Deixem uma mensagem do que é que foi esta live, ou uma palavra que signifique para vocês esta live. Petra, conta-me. O que é que sentiste? O que é que queres deixar de mensagem? Acho-me desprevenida. Espera. É que há bocado aconteceu exatamente o mesmo. Tu perguntaste-me o que é que aconteceu que eu parei o cérebro. Porque eu fiquei Já, colado ao que tu tinhas dito antes e eu não estava aqui, estás a já, ver? não- já, já estavas noutra dimensão, Estava, né? sim. E já estava a Ah, voar. Um, tivemos aqui a hora e meia, a gente não sabia para o que vinha. Definimos em sim, três ou e quatro sem pontos. dúvida. Tanto que tu mandaste-me uns tópicos e nem eu para aquilo. Mas se eu tiver que ser. Ahm, uma mensagem. Olha, ficava a começar, tu tens as perguntas diferentes. Não é uma palavra para esta live. E é serviço. E acho que essa é a palavra que eu levo para tudo aquilo que eu faço, é servir. Não sei, às vezes há coisas que não sei bem como é que eu vou fazer isto, mas olha, o objetivo é servir as pessoas, é colocar-me ao serviço e, e quando tu te colocas ao serviço, também te colocas num lugar de humildade, né? Que é eu não sei nada, eu simplesmente vou servir as pessoas com aquilo que eu tenho para dar, mas que só estou a ser um instrumento que estou a ser usado para servir estas pessoas. Eu não quero ser servida, eu quero servir. E, e esse é sempre um objetivo em tudo aquilo que eu faço, desde uma live, desde dar uma consulta de psicologia até dar uma live, fazer uma live gratuita no Instagram. Colocar-me ao serviço. Como é que eu posso servir estas pessoas? Né? E uma mensagem final, com tudo aquilo que eu disse, é: Deus não está morto. Deus existe. Deus está de braços abertos pronto para receber qualquer pessoa que estiver disposta a falar com ele. Sim, Acho que isso era exato. algo que eu diria se pudesse ao mundo inteiro. Deus não está morto. Yeah. Um, antes da minha mensagem, quer pegar nisso que estás aí a dizer. Um, vou escolher a palavra instrumento. Isto que acabou agora aqui de acontecer da Sara chegar e estar e assistir esta live, é isso. É o que eu te falava da gratidão de ter passado por todas as dores, por todos os sofrimentos. De, andei toda a vida a fugir de ser instrumento, sabes? Do instrumento que fala a oração de São Francisco. E, e quando eu me entrego e deixo, é isto que acontece. São, são as pessoas que procuram, não é? Quando tu és instrumento. Não és tu que impões, não és tu que dizes, não és tu que dizes, tens que fazer. Deves fazer. É como se a tua língua, o teu corpo, a tua fisiologia, alguém dominasse. E aquilo que fomos aqui saindo durante a hora e meia,
É muito da experiência, mas muito daquilo que ele quis que fosse hoje, neste momento, neste presente. É instrumento. Até foi uma palavra que andei a fugir muito tempo e tem feito muito sentido de eu procurar ser, porque ainda sinto que não é tempo inteiro, sabes? Procuro, procuro cada vez não me esquecer para viver, para entregar. Porque esse Deus que tu falas tem sido o colo, porque é o que me tem possibilitado de ter todas as relações que eu tenho hoje. Porque eu vivia muito no passado e no futuro. Eu não sei se Deus é, presente, é passado e futuro, mas sei que este Deus que eu vivo no presente é muito bom. Porque eu peço desculpa a toda a gente que me rodeia, mas ele hoje é o meu melhor amigo. Porque eu vou no carro e vou à conversa e eu passo-se alguma coisa e eu falo com ele e pareço um maluquinho, mas eu não quero saber porque eu vejo cenas e então permite-me eu não estar no passado ou no futuro, sabes? Isso permite-me estar num estado em que eu não tenho necessidade de controlar. Yeah, só por E hoje. não tens mesmo. Olha, vou dar um exemplo pequenininho, que é uma das formas como nós podemos ser sempre instrumentos. Eu costumo, quando eu digo, costumo orar sempre antes de fazer alguma coisa e pedir, olha, Deus usa-me. Tipo, e mais uma vez oração, não é? E tal. Não. Estou aqui, olha, Deus fala através de mim. Estou a orar. Orar é o quê? É falar com Deus. Ponto. É só isto. E eu tinha esquecido de fazer antes de nós entrarmos em live, porque eu estava sentada no sofá, estava assim para as 9, e pá, deixa-me ir aqui para um casaco, deixa-me ir aqui arranjar a cara, ajustar o cabelo, para me enfrentar o telefone, porque já eram 59 e eu estava na casa de mulher, acabar de passar um bocadinho de base, Bem, foi assim. como é Então que é possível? sentei-me aqui e tu começaste a falar, a live comecei eu. Dentro de mim, estavas a falar, dentro de mim, aqui dentro estava Deus, usa-me, aquilo que eu disser que não seja eu, mas que seja para ajudar alguém, que faça sentido para alguém, dentro de mim. Isto, uma coisa tipo de segundos, e uma coisa que parece tão simples, eu estou-me a colocar no lugar de instrumento. Ponto. Me colocar a serviço. E estou-me a deixar a mim de lado, do género. Não é a Petra que vai falar, né? Uhum. Mas claro que eu ando em parceria com Deus, se eu também não abrir a boca, Deus não pode falar através de mim, é uma parceria, mas eu sei que é 90% ele e 10% eu. Ou se calhar menos ainda. Né? Ainda esses dias uma amiga minha perguntava-me, passas a admirar-te imenso, e como é que tu fazes isto e fazes aquilo? Eu disse, ei, não sou eu. Não, não ousem em algum momento pensar que sou eu. Não sou eu. É Deus através de mim. Eu simplesmente coloquei-me à disposição de, olha, eu posso, podes-me usar. Estou aqui, estou disponível. Uhum. E todos os dias lembrar-me disso, que é, não sou eu, é ele. Então, só o simples facto de em tudo aquilo que eu faço, fala através de mim. Eu não faço a mínima ideia do que eu vou dizer. Fala. Yeah. Deixa-me segura, porque eu Yeah. abro a boca e, né, fala. A Mila usou ali uma expressão atrás que tem sido ouro na minha vida de tudo, não só dos consumos, da recuperação, da minha vida diária, que está muito ligado também ao reiki, yoga, que é o só por hoje. Só por hoje, não é? Só por hoje. Eh, Só por hoje não vou ter pressa, só por hoje não vou estar indeciso, só por hoje vou falar da melhor forma possível ao outro. Bem, só por hoje daria aqui outra live. Porque é uma frase que posso dizer que essa boia do só por hoje salva uma vida. Nos primeiros tempos, primeiros anos, sabes? Tanto que depois cheguei a uma altura que tive necessidade de tatuar como se ela fizesse parte da minha pele, da minha pessoa, porque eu não conseguia ver mais do que 2 dias à frente. E a verdade é que ainda hoje funciona, que é, não preciso de controlar, não preciso pensar amanhã, porque há uma grande diferença entre controlar e ser organizado. E eu confundia as duas coisas. Eu sou extremamente organizado, mas chegava ao ponto de controlar. Não é? E eu posso continuar a ser organizado, ser responsável,
saber os horários das minhas sessões, saber o que é que vou fazer amanhã, quais são as sessões que tenho, os temas, mas controlar é outra coisa. Não é? É estar com medo de ser Quando nós constante. queremos controlar tudo, tiramos o lugar Yeah. de Yep. Deus. Isso. Isso. Então ele precisa ter uma cadeira para sentar na nossa vida e às vezes ele não tem um lugar nessa cadeira porque essa cadeira é aquela cadeira que está. Às vezes aquela cadeira que tu tens no quarto está sempre cheia de roupa. Espero que não tenhas, mas pronto. E normalmente é aquele cadeirão em casa está sempre tipo com roupa empilhada. Às vezes essa é a cadeira de Deus na tua vida, só que está tão ocupada com outras coisas que não tem lugar para sentar. E tu ficas, eu não vejo Deus na minha vida. Tu não permites que ele tenha um lugar para sentar na tua vida. Yeah. Mesmo. Mesmo. Vamos descansar. Estou cansado. Vamos descansar, que amanhã é segunda-feira, né? Sim. Rui, um grande abraço. Estamos juntos brevemente. É Nuno, verdade. Novembro já Carlota, amanhã. Novembro ou outubro. Filipe Reis, também. Uma série de gente dos nossos grupos de influência, amigos. Petra, obrigado. Obrigada, eu. Obrigada. Tá? Agora é que disseste tudo, Petra. Obrigado. Olha, vá, última dica. Deixem Deus sentar esta semana na vossa vida. Tirem aquilo que não interessa e escolham uma cadeira na vossa casa e que represente mesmo. Até existe um filme que eu gosto muito, que é o Quarto de Guerra. Quarto de guerra? Quarto de Guerra. Ok. E deixem ali um quartozinho, uma cadeirazinha, um espaçozinho para Deus entrar na vossa vida, que vocês vão ver o que é que vai acontecer. Inês, se tiveres roupa na cadeira, vais ter que arrumar. Tira! Rui, Patrícia. Rui vai arrumar a roupa da cadeira. Vão arrumar a roupa. Olha, uma excelente semana para todos. Petra, obrigado por esta oportunidade, por termos estado juntos aqui. Tá? Um beijinho muito grande. Obrigada eu. Beijinhos. Tá? Tchau, tchau. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau.